Evangelho de João, capítulo 4, versos 5 até o 10. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera a seu filho José. Estava ali à fonte de Jacó, cansado de viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Uma passagem bem conhecida, e nós encontramos aqui um momento especial, conversão de uma pessoa sem nome, só conhecida como mulher samaritana, que encontra com Jesus. Não vamos dizer que por acaso, porque não existe casualidade, né? Existe propósito. E depois desse encontro que ela teve com Jesus, teve a sua vida transformada. O texto diz que ela também pôde influenciar outras pessoas a crer também no Evangelho. O nosso tema deste ano é igreja é essencial, a igreja é importante. E nós sabemos que a igreja sim é importante para que nós estejamos juntos como uma força só, trabalhando, mais pessoas juntos somos mais, podemos fazer mais. A igreja é importante como uma comunidade que nos dá esse compartilhar da palavra. A igreja é importante pois podemos juntos cantar louvores ao Senhor. Então tudo quando nós podemos fazer com outras pessoas é melhor, né? Não podemos negar. Como é gostoso, como é bom a gente poder se arrumar, vir para casa, né? Pena que são poucas vezes, a gente podia se reunir mais vezes, né? Mas sabemos das dificuldades de cada um. Mas a igreja é importante. Só que é claro, irmãos, que a igreja ela é importante porque nós primeiro conhecemos a Jesus. O mais importante é nós crermos em Jesus, nós termos um encontro com Jesus. E o que a gente quer lembrar que nós precisamos viver com Jesus. A vida não é feita só de encontros, mas de caminhar com Jesus. Esse texto mostra uma mulher que encontra com Jesus. A partir daquele encontro, algumas coisas aconteceram até que ela realmente reconhecesse Jesus como Cristo. E a partir dali ela vai caminhar com Cristo. Nós encontramos nessa passagem Jesus falando que ela não precisava procurar um lugar, né? Não é no monte, não é aqui, não é ali, mas é tempo, já chegou a hora de adorar em espírito, em verdade. Ou seja, todo o tempo, adorar, estar com Jesus. Então nós precisamos entender isso, irmãos. A igreja é importante? Sim. Mas o culto não acaba quando termina. Ou seja, quando termina a reunião, o culto prossegue. Precisa prosseguir. Nós não vínhamos aqui apenas para confessar uma semana bagunçada que nós tivemos, né? E pedir, ó Deus, me ajude, e aí amanhã começa tudo errado de novo. Não. Nós não estamos aqui para, como que se fosse carregar a bateria. Não, nós temos que carregar a bateria todo dia. E aqui nós, mais uma vez, nos reunimos e compartilhamos dessa graça de Deus. A vida, como diz Romanos 12, 1 e 2, é um culto. Nós devemos nos apresentar a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus, que é o culto. O nosso culto é uma vida que agrada
a Deus dia a dia. Eu quero me deter, principalmente nessa passagem que nós lemos, no versículo 10, quando Jesus fala grandes verdades para aquela mulher. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nós precisamos e podemos aprender algumas coisas sobre esse encontro com Jesus, sobre não apenas um encontro, mas um encontro que se torna uma caminhada. E podemos aprender aqui, talvez com algumas falhas, algumas coisas que esta mulher desapercebidamente foi exortada por Jesus. Acredito que o texto é bem conhecido de todos. Versículo 6 fala que Jesus estava cansado e assenta-se junto a uma fonte. Os seus discípulos foram à cidade comprar alimentos. E ali veio uma mulher samaritana tirar água. Então nós sabemos que Jesus aqui se coloca como homem, aquele que necessita de água, mas ao mesmo tempo ele se coloca como Deus, aquele que pode dar a água viva. Nós sabemos que ele está ali por uma necessidade, mas sabemos que era propósito dele, que a palavra fosse ali semeada naquele lugar, por intermédio daquela mulher, fosse levada a outras pessoas. Por isso eu disse que não acontece nada por acaso, mas como propósito de Deus. O que ele diz à mulher? Dá-me de beber. Versículo 9 mostra que aquela mulher estranha ao pedido. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Falar com uma mulher já era algo estranho. Falar com uma mulher samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. E a partir daí, nós encontramos uma resposta de Jesus totalmente, digamos assim, desconexa a o que aquela mulher estava tentando perguntar ou tentando entender. Ele aproveita aquela oportunidade, não para explicar, eu estou falando com você porque eu não tenho preconceitos, seja o que for. Ele aproveita aquela oportunidade e já de cara anuncia tudo que ele tinha que falar, ele fala aqui já. Se conheceras o dom de Deus, poder de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nós percebemos que a mulher não entende praticamente nada. Ela continua pensando na questão da água. Mas como? Que água é essa? Como você pode tirar? Como você pode me dar alguma coisa? O poço é fundo. Aonde que é esse poço aí que tem essa água? Mais uma vez, Jesus responde outra coisa, continuando a conversa. É aquela conversa quando um fala uma coisa e o outro fala outra, e cada um está na sua própria conversa. Um não responde o outro. Jesus diz: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela continua entendendo que ele está falando de água, e nesse momento ela só pensa numa coisa: nossa, que bom seria essa água que eu tomo, uma água mágica, que não precisa ter mais sede, ou seja, eu não vou precisar mais buscar água, não vou precisar mais carregar esse peso. Dá-me desta água, dá-me desta água. E aqui nós percebemos que Jesus fala com ela, dizendo: chama o teu marido, e ela diz: não tenho marido. E Jesus vai se mostrando para ela aos poucos, e aqui ele revela algo que era impossível dele conhecer, dizendo que ela
realmente não tinha marido, porque ela já teve antes 5, e agora o que ela tem, né, não é marido dela. E não vou me delongar em toda a história, sabemos que aí, a partir desse momento, ela vai aos poucos entendendo e recebendo, até o momento que Jesus se revela para ela, né? Eu sou o Cristo. Mas voltando ao versículo 10, o que nós podemos aprender neste versículo? Ela teve um encontro com Jesus, e a primeira questão que Jesus levanta aqui é que ela deveria saber quem era o que pedia, ou seja, com quem ela estava falando. Você sabe com quem você está falando? Dependendo com quem você está falando, as coisas mudam. Às vezes você está com uma necessidade, conversando com alguém que pode responder a essa necessidade, te ajudar nessa necessidade. E como ela estava falando com alguém importante. Se conheceras quem é o que te pede, dá-me de beber. Repare que ela demorou muito para entender quem era Jesus. Mesmo depois de falar com Jesus, mais à frente aqui ela chega a chamá-lo de profeta, porque ele adivinhou que ela tinha tido 5 maridos, mas ainda assim ela não entende quem é Jesus. Versículo 25 diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Já que ela não estava entendendo, ele diz no versículo 26, eu sou, eu que falo contigo. E a história diz que os discípulos chegaram, e ela vai até a cidade, e olha o que ela diz aos samaritanos, no versículo 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Será este porventura o Cristo? Acredito que aqui ela já tinha convicção, senão ela não estaria anunciando a Cristo. Mas ela sabe, mas não sabe. Irmãos, quantas vezes nós temos dificuldades de definir que Deus está falando conosco? Parece que a gente vive uma vida e que algo vai acontecer, mas é depois. Um dia Jesus vai falar comigo. Um dia Jesus vai me chamar. Um dia Jesus vai me abençoar. Não, Jesus está abençoando. Jesus está falando. Jesus está presente hoje nas nossas vidas. Às vezes, como aquela mulher, nós deixamos de aceitar ou de ouvir Jesus. Aquela mulher achou que ela poderia fazer alguma coisa por Jesus. Mas Jesus fala, não é você que pode me dar alguma coisa, eu que posso te dar na água viva. Temos essa relação com Jesus, né? Que eu vou fazer para o Senhor, quando Jesus está perto de nós, falando o que Ele pode fazer por nós. Talvez essa mulher não conseguiu entender Jesus pela vida que ela levava, pelos seus pecados. Como que Jesus poderia estar próximo de mim? Não pode ser verdade. Mas nós sabemos que Jesus estava ali para abençoá-la, para curá-la, independente de quem ela era, do que ela tinha feito. E assim é Jesus conosco. Jesus não fica de mal, né, no sentido de se afastar de nós, mas Ele vem, se aproxima de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos em que nos afastamos dEle. Deus está perto. Temos essa convicção, irmãos, através do Espírito Santo.
Jesus fala conosco. Deus está presente, sempre está presente. O texto diz: se conheceras o dom de Deus. Primeiro, quem é que fala com você? E esse é Jesus. Quem é Jesus? Se conheceras o dom de Deus. Na linguagem de hoje diz: se você soubesse o que Deus pode dar, Ele te daria água viva. Talvez para nós seja fácil dizer: não, eu sei, Jesus está comigo, Deus está comigo sempre. Deus não se afasta. Eu sinto a presença de Jesus. Mas nós talvez temos dificuldades de entender o que Ele pode fazer. E Ele faz muito mais do que nós podemos imaginar. Quando nós lemos uma passagem de Jesus com os seus discípulos do barco, lá em Marcos 4, 37 a 41, nós podemos dizer: mas como aqueles discípulos estavam com medo se Jesus estava no barco com eles? Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus estava no barco. Mas nós somos da mesma forma, irmãos. Nós sabemos que Jesus está conosco, mas basta dar uma balançadinha no mar. No barco, misturei mar com barco. E nós ficamos duvidando da presença de Jesus. É quase que gritamos: acorda, Senhor. Deixamos nos levar pela ansiedade. Sei que Jesus está aqui. Mas será que Jesus vai fazer com que esse barco não afunde? Será que há esperança para mim? Será que eu posso vencer as dificuldades? Que eu posso vencer o desemprego? Que eu possa vencer as tentações? Pode. Por quê? Porque Jesus está presente. Porque Jesus tem poder. Você conhece o dom de Deus? Conhece o poder de Deus? Quem conhece o poder de Deus, descansa no Senhor. Jesus, no caso daqueles irmãos que estavam no barco com ele, acorda e responde àquele clamor daquelas pessoas e acalma o mar. Acalma o mar e fala com aquelas pessoas. A presença de Jesus tem poder para nos abençoar. Nós precisamos descansar mais em Jesus. Hoje pela manhã nós estudamos a lição aqui na classe dos adultos, que fala sobre o povo no deserto que murmurou por muito tempo. E a lição falava várias vezes que Deus estava testando a confiança deles. Que eles saíram, foram libertos da escravidão, mas eu disse, não foram direto para o paraíso. Eles saíram da escravidão e foram para o deserto. Nós somos salvos, libertos da escravidão do pecado, mas nós já não vamos direto para o céu. Nós temos um caminho. Somos como peregrinos numa terra e encontramos dificuldades. Deserto você vai encontrar dificuldade. Mas o que você encontra no deserto? A companhia de Deus, a ação de Deus. E Deus provava o povo e Deus abençoava o povo. Eles reclamavam que faltava água, Deus mandava água. Reclamavam que faltava comida, Deus mandava comida. E o povo não parava de reclamar. E há um alerta muito grande nesse texto, para que nós estejamos tomando cuidado, para não tentar o Senhor, para não duvidar de Deus. Porque se nós duvidamos tanto, será então que o Senhor está realmente conosco? Podemos confiar em Deus. Muitas vezes Ele já nos abençoou. E Ele vai continuar nos abençoando. Passagem de João 4:10. Nós falamos que primeiro, nós precisamos saber quem é que fala. Quem é que fala? Jesus.
Quem é Jesus? Jesus é o poderoso. Se conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Precisamos pedir a ajuda de Deus. Ela precisava se curvar a Jesus. Nós precisamos nos curvar a Jesus. Ele está presente. Nós sabemos quem Ele é. Nós precisamos clamar por ajuda. Também na lição de hoje cedo, nós falamos, a lição explicava que no lugar de clamar, o povo reclamava, murmurava. E diante das dificuldades, conscientes do poder, do amor de Deus, nós precisamos entregar, confiar, clamar. Voltando ao texto de Marcos 4, os discípulos gritaram, clamaram: Mestre, não importa que pereçamos. Jesus, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Emudece, e o vento se aquietou. Repare que aqui Jesus, quando ele vai repreender aquelas pessoas, ele diz: porque vocês são tímidos, precisam confiar mais. Mas Jesus não os repreendeu por eles terem clamado. Tanto que Jesus respondeu àquelas pessoas. Pediram ajuda de forma desesperada, mas pediram ajuda. É bom nós confiarmos, pedirmos ajuda, Senhor, descansarmos. Mas melhor do que reclamarmos, mesmo diante das dificuldades e da ansiedade, nós ainda podemos clamar a Deus e devemos clamar a Deus. Sempre devemos clamar a Deus. Sempre temos oportunidade de falar com Deus. Eu acredito que todos nós temos dificuldade de pedir as coisas a um outro, pedir alguma coisa a alguém. E a gente fica ensaiando, né? A quem que eu peço? Quando eu peço? Eu vou dar um jeito eu mesmo, né? Porque a gente tem medo de levar um belo de um não. Ou a gente tem medo que aquela pessoa não possa. Talvez porque tem um compromisso. Eu não quero incomodar ninguém. É um defeito que a gente tem, né? Deveríamos aprender mais a compartilhar as nossas necessidades. E como a pessoa fica feliz quando pode servir. Pelo menos devemos ficar felizes. Quando você pede uma coisa para uma pessoa e a pessoa consegue te ajudar, ela fica feliz. Então, até a pedir alguma coisa a alguém estar ajudando aquela pessoa também para ela exercer o seu ministério de servir. Agora, irmãos, que dificuldade a gente tem de pedir alguma coisa para Jesus? A gente pede para quem está presente, né? Eu não vou pedir alguma coisa para alguém que mora numa outra cidade, embora hoje exista tanta coisa online aí, né? Mas tem coisa que não dá para fazer online. A gente pede para quem está perto. Antigamente tinha aquele costume de pedir para o vizinho algumas coisas, né? Não sei se alguém ainda pede alguma coisa para o vizinho. Pede para quem está perto, pede para quem você confia. Quem é que está perto? Jesus. Quem é que a gente confia? Jesus. Quem pode tudo? Jesus. E por que ainda estáis tímidos? É que Jesus olha para aqueles discípulos dele e fala: mas que timidez é essa, gente? Estou com vocês aqui, que vocês precisarem. Eu posso ajudar, eu posso orientar. Gosto muito da passagem de Romanos 8, nós estudamos ela, não sei se foi semana passada, retrasada, mas o verso 32 especialmente diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que abençoada é a vida de quem tem Jesus. Primeiro, se você está com Jesus, você já reconheceu
o grande presente, a graça de Deus, a misericórdia, Ele ter entregado a sua vida, morreu e ressuscitou. Se nós temos essa consciência da presença de Deus na nossa vida, nós já temos a consciência do que Ele já fez e o que Ele pode fazer por nós. Não é verdade? O que Ele pode fazer por nós. Repare que o texto fala, Ele te daria água viva. Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. O essencial, o que aquela pessoa precisava mais do que vida, mais do que salvação. Uma pessoa que estava com problemas na sua vida particular, perdida. E não era uma pessoa, era uma vila inteira, muitas pessoas sem Jesus. E quando nós temos o essencial, que é a nossa salvação, nós temos essa garantia de que nós temos uma vida abençoada. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Dia a dia, não há necessidade de preocupar, mas podemos descansar em todas as coisas. O encontro pessoal com Jesus. Você já teve esse encontro com Jesus? Conhece Jesus, reconhece Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? A partir do momento em que a gente encontra com Jesus, Ele não nos deixa mais. Nós, talvez, por pecado, por momentos, nos afastamos de Jesus, mas Ele não nos deixa mais. Como é a nossa vida com Jesus? Como é a sua vida com Jesus? É uma vida de encontros ou é uma vida de caminhada? Vamos guardar isso. A vida com Jesus não pode ser uma vida de encontros. Vai ter um encontro lá não sei aonde. Pastor Hernandes vai estar aqui dia 3 de maio, 19h30 na quadra da Central. Vou encontrar com Jesus lá. Pode encontrar, se couber, né? Se tiver espaço. Mas a vida não é feita de encontros, é uma caminhada. Domingo eu vou à igreja, vou encontrar com Jesus. Também vai encontrar com Jesus. Mas como que vai ser o seu encontro segunda-feira com Jesus? E Jesus está disponível 24 horas. Algumas igrejas abrem algumas vezes na semana. Alguns pregadores vêm raramente na nossa cidade. Mas Jesus está disponível todo o tempo. Jesus tem tempo. A pergunta é, você tem tempo para Jesus? Dura essa pergunta. Se você quiser marcar com Ele 4 horas da manhã, 8h30, meio-dia, 9 horas da noite, qualquer hora que você quiser marcar. Um encontro específico, né? Porque eu já expliquei, é 24 horas. Mas um momento específico, só com Jesus. A vida de caminhada com Jesus. Que Deus assim nos ajude, irmãos, para a gente perceba quem é que te fala, quem que está falando com você. Às vezes a voz de Jesus está sendo ocultada pelos barulhos do mundo, ou pela voz do inimigo. Jesus não deixa de falar. E quem é que fala? É o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Clame a Jesus, dia a dia, coloque a sua vida em oração, coloque a sua vida diante de Jesus, e que assim nós possamos levar Jesus a outras pessoas. Esta mulher, ela encontra com Jesus,
e ela é abençoada por anunciar Jesus. Acredito que as pessoas viram a transformação na vida daquela mulher. O quanto nossa vida está sendo transformada dia a dia, a ponto das pessoas perceberem essa mudança na nossa vida. Desejar conhecer mais Jesus. Sair do seu lugar para ver Jesus. Podemos convidar pessoas para estar com Jesus. Devemos falar de Jesus. Vivendo com Jesus, não apenas no encontro, mas uma caminhada. Como que isso é feito, irmãos? Aqui a passagem de João 4, 23 e 24 diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando você faz alguma coisa para alguém, vamos chamar assim de elogiar, né? Não é adorar, você faz aquilo de forma externa. Quando nós fazemos alguma coisa para Jesus, não basta ser externo. Nós precisamos fazer do nosso coração. Adorando a Deus em espírito e em verdade. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra nesta noite. Mais uma vez, ó Deus, que o Senhor Deus esteja nos abençoando como igreja do Senhor, ó Deus. Para que nós possamos caminhar com Jesus. Para que nós possamos, ó Deus, vencer o nosso medo, vencer os problemas, ó Deus, vencer, ó Deus, o nosso pecado, as dificuldades, ó Deus, sejam elas quais forem, ó Deus, lembrando da presença de Jesus. O Senhor não é um Deus que está distante, o Senhor não é um Deus que nos abandonou nessa terra, o Senhor é o Deus pessoal, ó Deus. E que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que nós possamos clamar mais e mais a Ti, ó Deus, colocando diante do Senhor as nossas necessidades. Colocando diante do Senhor, ó Pai, os nossos caminhos. Nós lemos hoje que o Senhor conhece o nosso caminhar, o nosso andar, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja dirigindo esse caminhar, ó Deus, mais e mais. Obrigado, ó Pai, por esse momento que nós ouvimos a Tua palavra, Deus, e que o Senhor Deus fale aos corações aqui nesta noite, que todos nós possamos ter este encontro com o Senhor, Deus, um encontro que se torne uma caminhada diária. Oramos em nome de Jesus. Amém.